dia, colegas. Bom dia, minha Camila Xixava. E hoje eu vim falar sobre a natureza e a movimentação das contas. Primeiro, vou introduzir. A escrituração contabilística consiste no registro de tudo aquilo que afeta uma entidade: compras, vendas, pagamentos, recebimentos, gastos incorridos, rendimentos obtidos, contratos que originam direitos, obrigações, etc. Este período acerta no modelo das partidas dobradas, pelo qual é efetuado um débito numa ou mais contas por contrapartida de um crédito noutras contas. As contas são agrupadas de acordo com a natureza. Primeiramente, já fiz um trabalho que falava de compra, vendas, pagamentos, recebimentos, gastos, rendimentos obtidos, contratos e origens, direitos e obrigações. Obrigações são tudo aquilo que nós temos o direito de pagar. Nós somos obrigados a pagar uma dívida aos nossos fornecedores. Quando nós devemos, temos obrigação. Este período assenta-se ao modelo partidas dobradas. A regra das partidas dobradas, de uma forma mais simplificada, é que para cada débito existe um crédito com o mesmo saldo. Para cada débito existe um crédito com o mesmo saldo dos dois lados. Existem contas do passivo, contas do ativo, contas do capital próprio, contas de gastos e contas de rendimento. Vou aqui mencionar agora as contas do ativo. Vou mencionar agora as classes das contas. Temos a classe... A regra do débito, crédito das contas pode ser assim resumida. Contexto. Temos o ativo. O ativo aumenta-se pelos débitos e diminui-se pelos créditos. As contas do ativo aumentam-se pelos saldos, aumentam-se pelos débitos e debitam-se pelos débitos e creditam-se pelos créditos. Quando na conta do ativo nós recebemos dinheiro, na conta do ativo significa que o débito, na conta do ativo são coisas que nós recebemos, são coisas que aumentam para o nosso lado, e crédito é aquilo que nós perdemos ou nos damos, para melhor dizer. Passivo. As contas de passivo creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. Então, na conta do passivo, quando nós temos um fornecedor e ele está nos dever, ele fica a crédito. Ele passa para o débito quando nós estamos a passar. Capital próprio. Aumenta-se, credita pelos aumentos e debita-se pelas diminuições. Os gastos. Debita-se pelos aumentos e credita-se pelas diminuições. Os rendimentos creditam-se pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições. O patrimônio contabilístico da entidade é-nos dado pelo valor total das contas do capital próprio, o qual corresponde à diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo, ou seja, capital próprio igual ao ativo menos passivo. O resultado do período é-nos dado pela diferença entre as contas de gastos e as contas de rendimento.
Por isso, o reconhecimento de um ativo ou passivo gasto-rendimento é um aspecto fundamental na contabilidade, em que o momento deve-se reconhecer um ativo, um passivo, um gasto ou um rendimento. Uma determinada operação dá origem a um ativo ou um gasto. A contabilidade é processada de acordo com o princípio da especialização de exercício, pelo qual os gastos e rendimentos de um período devem ser reconhecidos independentemente da existência de um movimento financeiro, pagamento ou recebimento, ou da existência ou não da documentação específica. Daí a necessidade de nós socorrermos de contas que se destinam a proporcionar uma adequada especialização dos gastos e rendimentos, e que são as contas: acréscimos de gastos, acréscimos de rendimentos, gastos deferidos, rendimentos diferidos. A contabilidade não é, portanto, efetuada numa base de caixa, ou seja, processado apenas pagamentos e recebimento. Além disso, a contabilidade rege-se também pelo princípio da correlação de rendimentos com gastos, pelo qual, sempre que reconhecemos um rendimento, devemos reconhecer no mesmo momento todos os gastos associados, ainda que algumas possam ser contingentes, sendo objeto de estimativa. Por exemplo, na venda de uma mercadoria, devemos reconhecer o custo da mercadoria vendida, o gasto com transporte, com comissões, com papel, com garantias, etc. O gasto deve ser reconhecido quando incorrido ou quando obtemos benefício decorrente deste gasto. Por exemplo, o gasto por pensões de reforma deve ser reconhecido ao longo da vida do empregado, e gastos com desmaletamento, remoção ou restauro de um ativo fixo tangível deve ser reconhecido no período da utilização do ativo. Importante distinguir pagamento de gastos e recebimentos de rendimentos. Os pagamentos incluem investimentos efetuados, compras de existências ou adiantamento para compras, liquidação de passivos, gastos incorridos, pagamentos de dividendos, redução de capital. Os recebimentos incluem desinvestimentos, vendas a pronto pagamento, realização de contas a receber, subsídios recebidos, juros recebidos. O ciclo das operações realizadas pela entidade compreende atividades operacionais, atividade de investimento, atividade de financiamento. Natureza e movimentação das contas no sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique.
Natureza e movimentação, das contas do sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique. As contas estão agrupadas em 8 classes. Temos a classe 1, meios financeiros. Então, na classe 1 de meios financeiros, temos a conta 1.1 caixa e as suas subcontas. Temos a conta classe 1 meios financeiros. Classe 2 investimentos de ativos biológicos. Classe 3 investimentos de capital. Classe 4 contas a receber, contas a pagar, acréscimos e deferidos. Classe 5 capital próprio. Classe 6 gastos e perdas. Classe 7 rendimentos e ganhos. Classe 8 resultados. As contas cujo código numerário inclui apenas 2 algoritmos denomina-se contas de primeiro grau. As subdivisões dessas contas denominam-se subcontas, sendo chamadas de contas de segundo grau. Por sua vez, as subdivisões das contas do segundo grau são contas do terceiro grau. Contas da classe 1, meios financeiros. Esta classe apresenta as seguintes contas. Classe 1.1 caixa, 1.2 bancos, 1.2.1 depósito à ordem, 1.2.2 depósito a prazo, 1.2.3 depósito a prazo. 1.3 outros instrumentos financeiros. 1.3.1 derivados. 1.3.2 débitos para negociação. 1.3.3 outros instrumentos financeiros ao justo valor através do resultado. Classe 2, encontramos investimentos de ativos biológicos. 2.1 compras, 2.1.1 mercadorias, 2.1.2 matérias-primas auxiliares e materiais. Contas da classe 2, inventário de ativos biológicos. Esta classe inclui os inventários, existências, débitos para venda no decurso da atividade operacional, no processo de produção para esta venda, na forma de materiais consumíveis a serem aplicados no processo de redução ou na prestação de serviços. Esta classe apresenta as seguintes contas. 1.2 compras, 1.2 matérias-primas, 2.1.2 matérias-primas, 2.1.2 matérias-primas auxiliares, 2.1.2.3 materiais, 2.1.2.3.1 combustíveis e lubrificantes, 2.1.2.3.2
embalagens comerciais, 2.1.2.3.3 peças e sobressalentes, 2.1.2.3.9 materiais diversos, 2.1.7 devolução de compras, 2.1.8 descontos e abatimentos em compra, 2.2 mercadorias, 2.2.1 mercadorias em trânsito, 2.2.2 mercadorias em poder de terceiro, 2.3 produtos acabados e intermédios, 2.3.1 produtos acabados em poder de terceiros, 2.4 subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, 2.4.1 subprodutos, 2.4.2 desperdícios, resíduos e refugos, 2.5 produtos ou serviços em curso, 2.6 matérias-primas auxiliares e materiais, 261 matérias-primas, 262 materiais auxiliares, 2.6.3 materiais, 2631 combustíveis e lubrificantes, 26321 embalagens comerciais, 2633 peças e sobressalentes, 263.9 materiais diversos, 264 matérias-primas auxiliares e materiais em trânsito. Matérias-primas auxiliares, 2.7 ativos biológicos, 271 de produção, 271.1 animais, 271.2 plantas, 271.2 combustíveis, 272.1 animais, 272.2 plantas. Regularização de inventários, 282 mercadorias, 283 produtos acabados e intermédios, 284 subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, 285 produtos ou serviços em curso, 286 matérias-primas auxiliares e materiais, 287 ativos biológicos, 2.9 ajustamentos para o valor realizável líquido, 2.9.2 mercadorias, 293 produtos acabados e intermédios, 294 subprodutos, desperdícios, resíduos ou refugos, 295 produtos ou serviços em cursos, 296 matérias-primas auxiliares e materiais, 297 ativos biológicos. Classe 3. Investimento de capital. Esta classe apresenta as seguintes contas e subcontas. 3.1 Financeiros. 3.1 Investimentos em subsidiárias. 3.1.2 Investimentos em associadas. 3.1.3 Investimentos em entidades conjuntamente controladas. 3.4 Outros investimentos financeiros. 3.1.5 Investimentos detidos até a maturidade. 3.1.6 Outros investimentos disponíveis para venda. 3.2 Ativos tangíveis.
3, 2, 1, construção. 3, 2, 1, 1, edifícios industriais. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, edifícios administrativos e comerciais. 3, 2, 1, 3, edifícios para habitação e outros fins sociais. 3, 2, 1, 6, vias de comunicação e construções e fim. 3, 2, 2, equipamento básico. 3, 2, 3, mobiliária e equipamento administrativo social. 3, 2, 4, equipamento de transporte. 3, 2, 5, taras e vasilhame. 3, 2, 6, ferramentas e utensílios. 3, 2, 7, ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. 3, 2, 8, outros ativos tangíveis. 3, 3, ativos intangíveis. 3, 3, 1, despesas de desenvolvimento. 3, 3, 2, propriedade industrial e outros direitos. Três, 2, 1, 3 edifícios para habitação e outros fins sociais. 3, 2, 1, 6 vias de comunicação e construções de fins. 3, 2, 2. 3, 2, 1, 2 vias de comunicação e construções afins. 3, 2, 2 equipamento básico. 3, 2, 3 mobiliário e equipamento administrativo social. Três, 2, 4 equipamento de transporte. 3, 2, 5 taras e vasilhames. 3, 2, 7 ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. 3, 2, 8 ativos de investimento, outros ativos tangíveis. 3, 3 ativos intangíveis. 3, 3, 1 despesas de desenvolvimento. 3, 3, 2 propriedade industrial e outros direitos. 3, 3, 3 goodwill. 3, 3, 4 ativo de exploração e avaliação de recursos minerais. 3, 4 investimentos em curso. 3, 4, 2 ativos tangíveis. 3, 4, 3 ativos intangíveis. 3, 5 ativos não correntes detidos para venda. 3, 6 ativo tangível de investimento. 3, 8 amortizações acumuladas. 3, 8, 2 ativos tangíveis. 3, 8, 3 ativos intangíveis. 3, 8, 6 ativos tangíveis de investimento. 3, 8, 7
Ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. 391 Investimentos financeiros. 392 Ativos tangíveis. 393 Ativos intangíveis. 395 Ativos não correntes detidos para venda. 396 Ativos tangíveis de investimento. 397 Ativos de exploração e avaliação de recursos minerais. Classe 4. Contas a receber, contas a pagar, acréscimos e diferimentos. 4.1 Clientes. 4.1 Clientes conta corrente. 4.1.2 Clientes títulos a receber. 4.1.8 Clientes de cobrança duvidosa. 4.1.9 Adiantamento de clientes. 4.2 Fornecedores. 4.2.1 Fornecedores conta corrente. 4.2.2 Fornecedores títulos a pagar. 4.2.9 Adiantamento a fornecedores. 4.3 Empréstimos obtidos. 4.3.1 Empréstimos bancários. 4.3.1.1 de curto prazo. 4.3.1.2 de médio e longo prazo. 4.3.1 Empréstimos por obrigações. 4.3.2.1 Convertíveis. 4.3.2.2 não convertíveis. 4. Quero testar se tem som. 4.3.2 Empréstimos de obrigação. 4.3.2.1 Convertíveis. 4.4.3.2.2 não convertíveis. 4.4.3 Empréstimos por títulos de participação. 4.3.9 Outros empréstimos obtidos. 4.4 Estado. 4.4.1 Imposto sobre o rendimento. 4.4.1.1 Estimativa de impostos. 4.4.1.2 Pagamentos por conta. 4.4.1.3 Pagamento especial por conta. 4.4.2 Impostos retidos na fonte. 4.4.2.1 Rendimento de trabalho dependente. 4.4.2.2 Rendimentos profissionais. 4.4.2.3 Rendimentos de capitais. 4.4.2.4 Rendimentos prediais. 4.4.2.5 Outros rendimentos. 4.4.3 Imposto sobre o valor acrescentado. 4.4.3.1 IVA suportado. 4.4.3.1.1 Inventário. 4.4.3.1.1 Ativos tangíveis de investimento. 4.4.3.1.1 Outros bens e serviços. 4.4.3.2 IVA dedutível. 4.4.3.2.1 Inventários. 4.4.3.2.2 Ativos tangíveis e intangíveis. 4.4.3.2.3 Outros bens e serviços. 4.4.3.3 IVA liquidado. 4.4.3.3.1 Operações gerais. 4.4.3.3.2 Autoconsumíveis e operações gratuitas. 4.4.3.3.3 Operações especiais. 4.4.3.4 regularizações. 4.4.3.4.1 Mensagem a favor do sujeito passivo. 4.4.3.4.2 Mensagem a favor do Estado.
44343 anuais por cálculo do prorata definitivo. 4435 IVA apuramento. 4436 IVA liquidações oficiais. 4437 IVA a pagar. 4438 IVA a recuperar. 4439 IVA reembolsos pedidos. 443 restantes impostos. 4441 imposto de selo. 4442 impostos autárquicos. 445 rectificação de impostos, contribuições e outros tributos. Impostos diferidos. 4461 ativos por impostos diferidos. 4462 passivos por impostos diferidos. 449 contribuições para o Estado. 45 outros devedores. 451 pessoal. 4511 adiantamento aos órgãos sociais. 4512 adiantamento aos trabalhadores. 4513 benefícios pós-emprego. 4518 outras operações com órgãos sociais. 4519 outras operações com trabalhadores. 452 subscritores de capital. 4521 Estado e outros organismos públicos. 4522 entidades privadas. 4529 outras entidades. 453 obrigacionistas. Quatro, 454 devedores, sócios, acionistas ou proprietários. 4541 empréstimos concedidos. 4542 adiantamento por conta de lucros. 4543 resultados atribuídos. 4544 lucros disponíveis. 4549 outras operações. 455 subsídios a receber. 4551 Estado e outros organismos públicos. 4552 entidades privadas. 459 devedores diversos. 46 outros credores. Outros credores. 461 fornecedores e investimentos de capital. 4611 fornecedores de investimentos de capital, conta corrente. 4612 fornecedores de investimentos de capital, títulos a pagar.
4613 fornecedores de investimento de capital adiantamentos. 4614 fornecedores de investimento de capital localização financeira. 4619 outras operações. 462 pessoal. 4621 remunerações a pagar aos órgãos sociais. 4622 remunerações a pagar aos trabalhadores. 4623 benefícios pós-emprego. 4628 outras obrigações com os órgãos sociais. 4629 outras operações com os trabalhadores. 463 sindicatos. 469 credores por subscritores não liberados. 465 obrigacionistas. 466 consultores, assessores e intermediários. 467 credores, sócios, acionistas ou proprietários. 4671 empréstimos obtidos. 4693 resultados atribuídos. 4674 lucros disponíveis. 469 credores diversos. 47 perdas por imparidades acumuladas de contas a receber. 471 clientes. 472 outros devedores. 48 provisões, processos judiciais em curso. 482 acidentes no trabalho e doenças profissionais. 483 impostos. 484 reestruturação de negócio. 485 contratos onerosos. 486 garantias a clientes. 487 perdas em contratos de construção. 489 outros proveitos. 49 acréscimos e diferimentos. 491 acréscimo de gastos. 4911 juros a pagar. 4912 remunerações a pagar. 4919 outros acréscimos de gastos. 492 rendimentos deferidos. 4921 prêmios de emissão de obrigação. 4922 prêmios de emissão de títulos de participação. 4932 resíduos de contratos de construção. 4924 subsídios para investidores. 4929 outros rendimentos diferidos. 493 acréscimos de rendimentos. 4931 juros a receber. 4933 retidos de contratos de construção. 4939 outros acréscimos de rendimento. 494 gastos diferidos. 4941 desconto de emissão de obrigação. 4942 desconto de emissão de títulos de participação. 4949 outros gastos diferidos. Classe 5 capital próprio. 5.2 ações ou cotas próprias. 5.2.1 valor nominal. 5.2.2 descontos em prêmios. 5.3 prestações suplementares. 5.4 prêmios de emissão de ação ou cota. 5.5 reservas. 5.5.1 reservas legais. 5.5.2 reservas estatutárias. 5.5.3 reservas livres.
excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. Revalorizações legais 561. Revalorizações legais 5611. Antes de impostos diferidos 5612. Impostos diferidos 562. Outros excessos 5621. Antes de impostos diferidos 5622. Impostos diferidos. Outras variações no capital próprio. Então, capital próprio, capital próprio. Ok. 5.8. Outras variações do capital próprio. 581. Variação no justo valor de instrumentos financeiros disponíveis para venda. 582. Ajustamentos por impostos diferidos. 583. Outras variações. 59. Resultados transitados. Classe 6. Gastos e perdas. 6.1. Gastos dos inventários. 6.1.1. 6.1.1. Custos de inventários vendidos ou consumidos. 6.1.1.2. De mercadorias. 6.1.1.6. De matérias-primas auxiliares e materiais. 6.1.1.6.1. Matérias-primas. 6.1.1.6.2. Materiais auxiliares. 6.1.1.6.3. Materiais. 6.1.1.7. Ativos biológicos. 6.1.2. Variação de produção. 6.1.2.1. Produtos acabados e intermédios. 6.1.2.2. Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos. 6.1.2.3. Produtos e serviços em curso. 6.2. Gastos com pessoal. 6.2.1. Remuneração dos órgãos sociais. 6.2.2. Remuneração dos trabalhadores. 6.2.3. Encargos sobre remunerações. 6.2.4. Benefícios pós-emprego. 6.2.5. Ajustes do custo. 6.2.5.1. Ajuntas de custos tributáveis. 6.2.5.2. Ajustas de custos não tributáveis. 6.2.6. Indenização. 6.2.6.1. Indenizações, riscos seguráveis. 6.2.6.2. Indenizações outras. 6.2.7. Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais. 6.2.8. Gastos de ações sociais. 6.2.9. Outros gastos com o pessoal. 6.3. Fornecimentos e serviços de terceiros. 6.3.1. Subcontratos. 6.3.2. Fornecimentos e serviços. 6.3.2.1.1. Água. 6.3.2.1.2. Eletricidade. 6.3.2.1.3. Combustíveis. 6.3.2.1.3.1. Gasóleo. 6.3.2.1.3.1.1. Gasóleo. Viaturas ligeiras de passageiros. 6.3.2.1.3.1.2. Gasóleo. Outros. 6.3.2.1.3.2.
restantes combustíveis 632.1.3.2.1. Restantes combustíveis, viaturas ligeiras de passageiros 632.1.3.2.1. Restantes combustíveis outros 632.1.3.3. Lubrificantes 632.1.3.3. Lubrificantes, viaturas ligeiras de passageiros 632.1.3.3.2. Lubrificante outros 632.1.4. Ferramentas e utensílios de desgastes rápidos 632.1.5. Matérias-primas de manutenção e reparação 632.1.5.1. Material de manutenção e reparação, viaturas ligeiras de passageiros 632.1.5.2. Materiais de manutenção e reparação outros 632.1.6. Material de escritório 632.1.7. Livros e documentação técnica 632.1.8. Artigos para oferta 632.2.1. Manutenção e reparação 632.2.2. Transporte de carga 632.2.3. Transporte pessoal 632.2.4. Comunicação 632.2.5. Honorário 632.2.6. Comissões intermediárias 632.2.7. Publicidade e propaganda 632.2.7.1. Publicidade e propaganda. Campanhas publicitárias 632.2.7.2. Publicidade e propaganda outros 632.2.8. Deslocação e estadias 632.2.8.1. Deslocações e estadias em serviços 632.2.8.2. Deslocação e estadias. Outras deslocações 632.2.9. Despesas de representação 632.3.1. Contencioso e notariado 632.3.2. Rendas e aluguer 632.3.2.1. Rendas e alugueres. Locação financeira 632.3.3. Seguros 632.3.3.1. Seguro de vida, acidentes pessoais e doenças 632.3.4. Royalties 632.3.5. Limpezas, higiene e controle 632.3.6. Vigilância e segurança 632.3.7. Trabalhos especializados 632.9.9. Outros fornecimentos e serviços. Perdas por imparidade do período 641. Ajustamentos de inventário para o valor realizável líquido 442. Investimento financeiro 443. Ativos tangíveis 444. Ativos intangíveis 645. Ativos não correntes obtidos para venda 646. Ativos tangíveis de investimento 647. Ativos de exploração e avaliação de recursos minerais 648. Contas a receber 6481. Contas a receber. Ajustamento dentro dos limites fiscais 6482. Contas a receber. Ajustamentos para além dos limites fiscais 65. Amortização do período 651. Ativos tangíveis 652. Ativos intangíveis
653 ativos tangíveis de investimento, 654 ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, 66 provisões do período, 661 processos judiciais em cursos, 662 acidentes no trabalho e doenças profissionais, 663 impostos, 664 reestruturação de negócios, 665 contratos onerosos, 666 garantias a clientes, 667 perdas em contratos de construção, 669 outras provisões, 67 perdas por redução do justo valor, 671 instrumentos financeiros, 672 ativos tangíveis de investimento, 673 ativos biológicos, 68 outros gastos e perdas operacionais, 681 despesas de investigação e pesquisa, 682 impostos e taxas, 6821 direitos aduaneiros, 6822 imposto sobre o valor acrescentado, 6823 imposto de selo, 6824 imposto sobre veículos, 6825 impostos autárquicos, 683 perdas em investimentos de capital, 6831 alientação, 6832 abates, 6833 sinistros, 684 perdas em investimentos e ativos biológicos, 6841 sinistros, 6842 quebras, 6849 outros, 689 outros gastos operacionais, 6891 cotização, 6892 despesas confidenciais, 6893 ofertas e amortização de investimento, 6894 programas de responsabilidade social, 6895 donativos, 68951 donativos ao Estado, 68952 outros donativos no âmbito do mecenato, 6896 multas e penalidades, 6899 outros, 69 gastos e perdas financeiras, 691 juros suportados, 6911 empréstimos bancários, 6912 empréstimos obrigacionistas e títulos de participação, 6913 empréstimos de sócios acionistas ou proprietários, 6914 outros empréstimos, 6915 descontos de títulos, 6916 juros de mora e compensatórios, 69161 juros de mora, 69162 juros compensatórios, 6919 outros, 694 diferenças de câmbios desfavoráveis, 6941 realizadas, 6942 não realizadas, 695 descontos de pronto pagamento concedidos, 698 outros gastos e perdas financeiras, 6981 serviços bancários, 6989 diversos não especializados, classe 7 rendimentos e ganhos, 71 vendas, 711 mercadorias, 712 produtos acabados e intermédios, 713 subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos, 714 ativos biológicos, 715 IVA das vendas com imposto incluído,
716 devolução de vendas, 717 descontos e abatimentos, 721 prestação de serviços, 721 IVA de prestação de serviços com imposto incluído, 726 descontos e abatimentos, 73 investimentos realizados pela própria empresa, 731 investimento financeiro, 732 ativos tangíveis, 733 ativos intangíveis, 734 investimentos em curso, 74 reversões do período, 741 de perdas por imparidade, 7411 ajustamentos de inventários para o valor para o valor realizável líquido, 7412 investimento financeiro, 7413 ativos tangíveis, 7414 ativos intangíveis, 7415 ativos não correntes detidos para venda, 7416 ativo tangível de investimento, 7417 ativos de exploração e avaliação de recursos minerais, 7418 contas a receber, 742 de amortização, 7421 ativos tangíveis, 7422 ativos intangíveis, 7423 ativos tangíveis de investimento, 7421 ativos de exploração e validação de recursos minerais, 743 de provisão, 7431 processos judiciais em cursos, 7432 acidente de trabalho e doenças profissionais, 7433 impostos, 7434 reestruturação de negócios, 7435 contratos onerosos, 7436 garantias a clientes, 7437 perdas em contratos de construção, 7439 outras provisões, 75 rendimentos suplementares, 751 serviços sociais, 752 aluguer de equipamento, 753 venda de energia, 754 estudos, projetos, pesquisas e investigação, 755 assistência técnica, 756 royalties, 757 cargos sócios exercidos noutras empresas, 759 outros rendimentos suplementares inerentes ao valor acrescentado, 76 outros rendimentos e ganhos operacionais, 761 subsídios para investimentos, 7611 do Estado e outros órgãos públicos, 7619 de outras entidades, 762 subsídios à exploração, 7621 do Estado e outros órgãos públicos, 7629 de outras entidades, 763 gastos em investimentos de capital, 7631 alientação, 7632 sinistros, 764 gastos em inventários e ativos biológicos,
7641 sinistros, 7642 sombras, 7649 outros, 769 outros rendimentos alheios ao valor acrescentado, 7691 reestruturação de impostos, 7692 benefícios de penalidade contratuais, 7693 excesso de estimativa para impostos, 7699 outros, 778 rendimentos e ganhos financeiros, 781 juros obtidos, 7811 depósito bancário, 7812 empréstimos, 7813 obrigações e títulos de participação, 7814 outras aplicações de tesouraria, 7819 outros juros, 782 rendimentos de ativos tangíveis de investimento, 783 rendimentos de instrumentos financeiros, 784 diferença de câmbios favoráveis, 7841 realizadas, 7842 não realizadas, 785 descontos de pronto pagamento obtidos, 789 outros rendimentos e ganhos financeiros, 799 gastos por aumento do justo valor, 791 instrumentos financeiros, 792 ativos tangíveis de investimento, 793 ativos biológicos. Classe 8. 81 resultados operacionais, 82 resultados financeiros, 83 resultados correntes, 8.5 resultados sobre rendimento, 851 imposto corrente, 852 imposto diferido, 88 resultado líquido do período, 89 dividendos antecipados. Depois da apresentação das contas, as contas de rendimento incluem contas da natureza credora e as contas da natureza devedora. As contas da natureza credora terão como contrapartida as seguintes contas: vendas e prestação de serviços a pronto pagamento e outros rendimentos recebidos, caixa ou depósito à ordem. A contabilidade é processada de acordo com o princípio da especialização de exercício, pelo qual os gastos e rendimentos de um período devem ser reconhecidos independentemente da existência do movimento financeiro, pagamento ou recebimento, ou da existência ou não de documentação específica. Daí a necessidade de nos socorrermos de contas que se destinam a proporcionar uma adequada especialização dos gastos e rendimentos, e que são as contas: acréscimos de gastos, acréscimos de rendimentos, gastos diferidos, rendimentos diferidos. A contabilidade não é, portanto, efetuada numa base de caixa, ou seja, processado pelos pagamentos e recebimentos. Além disso, a contabilidade rege-se também pelo princípio da correlação de rendimentos com gastos, pelo qual
Sempre que reconhecemos um rendimento, devemos reconhecer no mesmo momento todos os gastos associados, ainda que alguns possam ser contingentes, sendo objeto de estimativa, por exemplo. Na venda de uma mercadoria, devemos reconhecer o custo da mercadoria vendida, o gasto com transporte, com comissões, com rappel, com rastro. Atividade operacional. As atividades operacionais incluem tudo aquilo que se relaciona com o objeto da entidade, incluindo compra de inventários, conversão de inventários, venda de prestação de serviços, gastos com pessoal, fornecimentos e serviços de terceiros, impostos, amortizações, etc. As compras de inventário ou de serviços, as vendas e as prestações de serviços podem resultar de operações a pronto pagamento, operações a prazo, mas como condição normal do mercado, operações com condições alargadas de pagamento, trocas de ativos não monetários ou de ativos não monetários com ativos monetários e de ativos não monetários. Essas operações podem incluir a realização de adiantamento, quer sobre compras, quer sobre vendas, e os negócios podem realizar-se com entidades localizadas noutros países. Além disso, alguns fornecimentos e serviços ou até impostos podem não possuir documentação vinculativa na data do balanço, implicando o seu reconhecimento através de estimativas, sendo algumas da natureza contingente, por exemplo, os gastos com garantia, com rappel, etc. Atividades de investimento. As atividades de investimento incluem os investimentos e desinvestimentos em ativos de longo prazo e em aplicações financeiras. Para realizar o seu negócio, as empresas têm normalmente de investir em ativos tangíveis, em propriedades de investimento, por vezes um ativo intangível, e quando decidem investir noutras entidades, passam a deter investimentos financeiros. As atividades de investimento podem incluir as mais variadas formas: compra a pronto pagamento, compra a prazo, mas com condições normais de pagamento, compra com condições alargadas de pagamentos, construção pela própria entidade dos ativos, trocas de ativos não monetários ou de ativos não monetários por ativos monetários e não monetários, melhoramentos preparados de beneficiações. Os investimentos poderão ter uma vida limitada e, nesse caso, a entidade reconhece o consumo dos seus benefícios econômicos através de amortizações ou redução do justo do valor. Noutros casos, os investimentos poderão perder valor total ou parcialmente, pelo que a entidade tem de reconhecer perdas por imparidade. Por outro lado, as regras contabilísticas permitem que alguns ativos não correntes sejam mensurados subsequentemente pelo seu justo valor, substituindo o valor escriturado, o que implica alteração do capital próprio e, em algumas situações, também nos resultados do período. Os desinvestimentos correspondem à alienação, trocas, resgates ou reembolso de aplicações financeiras, abandono ou destruição de ativos não correntes, etc. Atividades de financiamento. As atividades de financiamento representam o financiamento que a entidade obtém para as suas necessidades. Este financiamento é assegurado por capitais próprios e por capitais alheios. Exemplo de financiamentos por capitais próprios são
realização de capital social ou de aumentos de aplicação social. Podem ser afetados em dinheiro ou em espécie. Realização de prestações suplementares, empréstimos concedidos à entidade. Exemplos de reembolsos aos detentos do capital podem incluir dividendos, redução de capital, devolução de prestações suplementares, devolução de empréstimos concedidos a entidades. No momento inicial, o capital próprio corresponde ao capital realizado. Posteriormente, o valor do capital próprio evolui com resultados do exercício, lucros ou prejuízos, aumentos ou redução de capital, dividendos distribuídos, subsídios e doações recebidos, prestações suplementares recebidos, reavaliação de ativos. No que se refere ao financiamento por capitais alheios, eles têm normalmente origem em financiamentos bancários, subsídios reembolsáveis, locações financeiras, descontos de letras a receber de clientes, empréstimo por obrigação, não convertíveis ou convertíveis em ações, emissão de papel comercial, operação de factoring, financiamentos obtidos de fornecedores de imobilizados ou de inventários. Algumas entidades optam por reconhecer a alocação operacionais em vez de procederem à compra dos ativos. Desta forma, têm uma obrigação para com terceiros que não está evidenciada no seu balanço e que origina o pagamento regular das rendas. Alguns instrumentos financeiros são simultaneamente instrumentos de dívida e instrumento de capital próprio, por exemplo, obrigações convertíveis em ações. Outros instrumentos podem ser instrumentos de dívida ou instrumentos de capital próprio, por exemplo, prestações suplementares, ações preferenciais, etc. A contabilidade reflete tudo isso, servindo-se para o efeito de princípios da contabilidade geralmente aceitos, permitindo assim a comparabilidade entre as demonstrações financeiras das entidades, embora algumas limitações, principalmente devido à existência de operações na aplicação dos princípios contabilísticos. Através das demonstrações financeiras, pode-se calcular um conjunto de rácios por quais se destaca rácio da autonomia financeira. Permite o grau de dependência da empresa face aos seus credores, sendo por isso um rácio de fundamento importante para entidades que necessitam de recorrer a financiamento bancário ou se candidatarem à atribuição de subsídios, por exemplo, aumento financeiro, capital próprio sobre total do ativo vezes 100, rácio de liquidez geral, rácio de solvabilidade, rácio de rentabilidade do capital próprio, rácio de rentabilidade do capital, rácio médio prazo, contas da classe. Conta caixa 1.1. A entidade poderá ter necessidade de movimentar várias contas caixas em função das suas necessidades operacionais e de localização das suas unidades. Poderão ser criadas subcontas por cada tipo de caixa, por exemplo, 1.1 caixa na sede, 121
Caixa de Departamento de Vendas, 1.2, 1.1.3, Caixa de Loja de Maputo, 1.1.4, Caixa de Loja da Beira, 1.1.5, Caixa da Fábrica. A movimentação da conta 1.1 caixa depende da existência ou não de sistema de fundo fixo de caixa. Quando não existe fundo fixo de caixa, debita-se pelas vendas e prestação de serviços a dinheiro, pelo recebimento dos clientes, pelos levantamentos efetuados em bancos. Credita-se pelos pagamentos efetuados em dinheiro, compra dívidas a fornecedores, ordenados e salários, etc., pelo depósito bancário efetuado em numerário. Quando existe fundo fixo de caixa, nesse sistema, a conta 1.1 caixa permanece inalterada, sendo apenas movimentada na data da constituição do fundo fixo ou do seu eventual reforço ou diminuição, sempre por contrapartida da conta 1.2.1 depósito à ordem, pela constituição do fundo fixo de caixa através de levantamento de dinheiro para a caixa, débito, conta 1.1, crédito, conta 1.2.1. Pelo reforço do valor do fundo fixo de caixa através de levantamento de dinheiro para a caixa, débito, conta 1.1, crédito, conta 1.2.1. Pela redução do valor do fundo fixo de caixa através do depósito em conta bancária no valor de redução, débito, conta 1.2.1, crédito, conta 1.2. Nesse sistema, os pagamentos efetuados integram-se o saldo de conta 1.11. Caixa até ao momento em que é solicitado um cheque para reposição do fundo fixo em dinheiro. O montante desse cheque corresponde ao valor dos pagamentos efetuados. O lançamento contabilístico a efetuar é débito. Conta de gastos, compra a pagar investimentos não será normal? Conta 1.2.1 depósito à ordem. Controle interno. O sistema do controle interno da entidade é reforçado se existirem fundos fixos de caixa, isto é, são definidos os valores de caixa de cada caixa em função das entidades e, periodicamente, repõe-se o caixa através da emissão de cheque com base nos pagamentos efetuados. Tendo em conta o fato de se lidar com dinheiro, a entidade deve instituir outros procedimentos de controle interno de forma a limitar o risco, por exemplo. Para além da instituição de um sistema de fundo fixo de caixa, deve estipular-se o limite máximo de pagamentos em dinheiro. As folhas de caixa devem apresentar evidência de quem as elaborou e da sua revisão e ou aprovação. No momento da reposição do fundo fixo, os documentos da saída de caixa devem ser formalmente aprovados e identificados de forma a não permitir a sua reapresentação. Deve promover-se a segregação de funções de forma que as funções de caixa e registros contabilísticos sejam executados por pessoas diferentes. Conta 1.2.1 depósito à ordem. A conta 1.2.1 depósito à ordem é assim movimentada. Debita-se pelos depósitos efetuados, transferências recebidas de clientes, empréstimos obtidos, juros recebidos, etc. Credita-se pelos pagamentos efetuados por cheque ou por transferência bancária. Liquidações de empréstimos, juros pagos. Controle interno.
Controle interno. O sistema do controle interno deve incluir os seguintes aspectos. A entidade deve obrigar-se através de duas assinaturas. Os documentos para pagamento devem ser inutilizados, não se devendo aceitar o uso de fotocópias. Devem ser elaboradas reconciliações bancárias mensalmente. As diferenças devem ser analisadas e regularizadas. As reconciliações devem ser revistas e aprovadas por um superior hierárquico. Deve existir uma adequada segregação de funções. Deve-se proceder à circulação periódica, por exemplo, semestral, dos saldos de clientes e fornecedores. Outros aspectos. Caso dada do balanço existência cheques de montantes relevantes ainda não entregues aos beneficiários, deve-se proceder à anulação da contabilização desses cheques. Os saldos em contas bancárias expressos em moeda estrangeira devem ser convertidos pela taxa de câmbio da data do balanço. Apresentação. Os descobertos bancários devem ser registrados na conta 4311, sendo assim apresentados no balanço como empréstimos obtidos no passivo. 422. Depósito com pré-aviso. 423. Depósito a prazo. Estas contas incluem depósito com aviso prévio e depósito a prazo e são debitadas pelas constituições ou reforço dos depósitos, sendo creditadas pelo resgate total ou parcial destes depósitos. Outros instrumentos financeiros. 1.3. Esta conta visa reconhecer todos os instrumentos financeiros que não sejam caixa ou depósitos bancários que não incluem derivados. Conta 1.2. Que sejam mensurados ou justo valor cujas alterações sejam reconhecidas na demonstração de resultados. Consequentemente, excluem-se desta conta os restantes instrumentos financeiros que devem ser mensurados ao custo amortizado ou método da equivalência patrimonial. Classe 4 ou conta 3. 3.1. Esta conta poderá ter natureza devedora ou credora, dependendo do justo valor de instrumento financeiro, será movimentada como a seguinte. Instrumento financeiro ativo. É debitado pelo reconhecimento de instrumento financeiro pelas alterações positivas de justo valor. É creditada pelas alterações negativas de justo valor, até o reduzir a zero, e pelo desreconhecimento do instrumento financeiro. Instrumento financeiro passivos. É creditado pelo reconhecimento de instrumento financeiro e pelas alterações positivas de justo valor. É debitado pela redução do seu justo valor até reduzir a zero, e pelo desreconhecimento do instrumento financeiro. Contas da classe 2, inventários e capital e ativos biológicos. Esta classe inclui os inventários de existência detidos para vendas. Conta 2.1. Compra. Lança-se nesta conta o custo das aquisições de mercadorias, matérias-primas e bens aprovisáveis destinados a consumo ou venda. Este custo inclui
as despesas adicionais de compra, transporte, seguros, IVA não dedutível, despesas com importação, etc. Esta conta saldará em todas as circunstâncias por débito das contas de inventário. Nesta conta existem as seguintes subcontas: 211 mercadorias, 212 matérias-primas auxiliares e materiais, 217 devolução de compras, 218 descontos e abatimentos em compra. Recomenda-se a criação de uma subconta 213 ativos biológicos. A movimentação da conta depende da utilização do sistema de inventário permanente ou do sistema de inventário intermédio ou periódico. No sistema de inventário permanente, debita-se pelo valor das contas e das despesas adicionais de compra por crédito, conta caixa ou conta depósito à ordem, caso se trate de compra a pronto pagamento, ou de conta fornecedores, conta corrente ou faturas em 423, a criar faturas em recepção e conferidos caso as compras sejam efetuadas a crédito. Acredita-se pela transparência para as respectivas contas de inventário. 211 mercadorias, 212 matérias-primas auxiliares e materiais, 213 a criar ativos biológicos. No sistema de inventário indeterminante ou periódico, debita-se pelo valor das contas e das despesas adicionais de compra por crédito da conta 11 caixa ou 12 depósito à ordem, caso se trate de compras a pronto pagamento, ou de conta 421, 423 faturas a criar, caso as compras sejam efetuadas a crédito. Acredita-se pela transferência no final do exercício para contas 211 mercadorias, 212, 213 ativos biológicos, 22 mercadorias. As mercadorias correspondem aos inventários adquiridos para revenda, não sofrendo qualquer transformação significativa na entidade. Os inventários das empresas comerciais são registrados nesta conta, enquanto que nas empresas industriais esta conta registra-se apenas aqueles bens que complementam a oferta de entidades a que são produzidos por terceiros. Movimentação da conta. Debita-se no sistema de inventário permanente pelas compras de mercadoria por contrapartida da conta 211. No sistema de inventário permanente, pelo valor das existências finais, determinado através da contagem física das mercadorias devidamente valorizadas por crédito da conta 6112. Acredita-se no sistema de inventário permanente pelo custo das mercadorias vendidas por contrapartida da conta 6112. No sistema de inventário interminente pelo valor das existências por contrapartida da conta 6112. Nesta conta, podem criar-se subcontas adequadas ao negócio da entidade. Foram identificadas duas subcontas específicas: mercadorias em trânsito e mercadorias em poder de terceiro. A conta mercadorias em trânsito registra as compras de mercadorias que ainda não deram entrada na empresa, mas que, de acordo com as condições de compra, são já de propriedade da empresa. Inclui ainda as despesas de compra já incorridas com essas mercadorias.
A conta mercadorias em poder de terceiros evidencia as mercadorias que se encontram à guarda de terceiros ou que foram enviados à consignação. A constituição de uma forma muito vulgar de se realizar negócios, as mercadorias são enviadas para outra entidade, consignatórios, que tentará proceder à sua venda. No entanto, as mercadorias permanecem propriedade da primeira entidade. Caso o consignatário não as consiga vender, as mercadorias são devolvidas para o seu proprietário. Se forem vendidos, o consignatário informa o proprietário das mesmas, o qual procede à emissão de uma fatura de venda. O consignatário pede que o lançamento contabilístico seja feito. Débito 411, crédito 711. Caso a empresa adote o sistema de inventário permanente, efetua os seguintes lançamentos nas contas de mercado. Reconhecimento de custos das mercadorias vendidas. Débito 6112, crédito conta 612. Pela anulação do movimento original da conta mercadorias em poder de terceiros, 611. Produtos acabados, 623. Produtos acabados e intermédios. Esta conta registra inventários produzidos pela empresa e que se encontram prontos para venda, bem como os inventários que normalmente retornam no processo produtivo, mas que podem ser também comercializados tal como se encontram. Podem criar-se as subcontas adequadas ao negócio de entidade, bem como ao tipo de produto, por exemplo, uma conta para produtos acabados e uma conta para produtos intermédios. Foi identificado uma subconta específica. Produtos acabados em poder de terceiro. Esta conta, produtos acabados em poder de terceiros, destina-se a registrar o valor dos produtos acabados à guarda de terceiros ou que tenham saído de um regime de consignação. Debita-se no sistema de inventário permanente pelos materiais consumidos na produção, mão de obra direta e encargos gerais de fabrico imputados à produção até a fase em que se encontra o produto. No sistema de inventário intermitente, pelo valor das existências finais, determinado através de contagem física dos produtos acabados e intermédios e mensuração dos custos de produtos por crédito da conta 6121, variação de produção. Acredita-se no sistema de inventário permanente pelo custo de produção dos produtos terminados por contrapartida da conta 23. No sistema de inventário indeterminante pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6121. Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos. Esta conta possui as seguintes subcontas: 241 e 242. Os produtos são bens provenientes da atividade produtiva e que são também comercializados, tal como os produtos principais, embora representem uma pequena parcela do retiro da entidade. Os desperdícios, resíduos e refugos são os bens derivados do processo produtivo que não
seja em subprodutos. A movimentação desta conta processa-se nos mesmos moldes da conta 2.3. Conta 2.5. Os produtos e serviços em curso são os inventários que se encontram em processo de fabrico ou produção ou serviços que se encontram em curso. Debita-se no sistema de inventário permanente pelos materiais consumidos e produção, mão de obra direta e encargos gerais de fabrico imputados à produção até a fase em que se encontra o produto. No inventário no sistema de inventário permanente pelos materiais consumidos na produção, mão de obra direta e encargos gerais de fabrico. No sistema de inventário intermitente pelo valor das existências finais determinado através da contagem física de produtos e trabalhos em curso com identificação das fases do fabrico e mensuração dos custos incorridos até aquele estágio de produção por crédito da conta 6.1.2.3. Acredita-se no sistema de inventário permanente pelos custos de produção dos produtos terminados por contrapartida da conta 2.3. No sistema de inventário intermitente pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.3.2, conta 2.6. Matérias-primas são os principais inventários objeto de transformação no processo industrial. Por exemplo, o algodão numa fiação, o tecido numa empresa textil, o couro da indústria da calçada, a argila na indústria de cerâmica, o ferro na indústria pesada, a malte na indústria cervejeira, etc. Matérias auxiliares são os inventários necessários para a produção, mas que não têm um peso relevante no processo fabril. Por exemplo, os botões na indústria de vestidos, etc. Matérias são os inventários que se destinam a consumo corrente e as embalagens para transporte ou acondicionamento dos bens. Esta conta possui as seguintes subcontas. Eu já havia dito. Recomenda-se também a criação de uma subconta 6.265 para registrar as matérias-primas, matérias-primas auxiliares e materiais em poder de terceiros. Movimentação desta conta. Debita-se no sistema de inventário permanente pelas compras por contrapartida da conta 2.1.2. No sistema de inventário intermitente pelo valor das existências finais determinado através da contagem física das mercadorias devidamente valorizada por crédito da conta 6.1.1.6. Acredita-se no sistema de inventário permanente pelos custos das mercadorias vendidas por contrapartida da conta 6.1.1.6. No sistema de inventário intermitente, valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6.1.6. Ativos biológicos. Os ativos biológicos correspondem a animais e plantas vivas que se enquadram na atividade agrícola. Para esta conta existem as subcontas que eu mencionei no início do vídeo. Movimentação desta conta.
Na análise da movimentação da conta 2.7, iremos tratar de forma distinta a movimentação dos ativos biológicos consumíveis e dos ativos biológicos de produção. Ativos consumíveis. Debita-se no sistema de inventário permanente pelas compras de ativos biológicos por contrapartida da conta 213. Pelos ganhos por aumento de justo valor, por contrapartida da conta 7649. No sistema de inventário intermitente pelo valor das existências finais, determinando através de contagem física dos ativos biológicos devidamente valorizada por crédito da conta 617. Acredita-se no sistema de inventário permanente pelos custos dos ativos biológicos vendidos ou consumidos por contrapartida da conta 617, pelas perdas por redução de justo valor por contrapartida da conta 6849, no sistema de inventário permanente pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6117. Ativos biológicos de produção. Debita-se no sistema de inventário permanente pelas compras de ativos biológicos por contrapartida da conta 213. Pelos ganhos por aumento e justo valor por contrapartida da conta 7649. No sistema de inventário intermitente pelo valor das existências determinado através da contagem física dos ativos biológicos devidamente valorizados por critério da conta 6124. Variação de produção. Acredita-se no sistema de inventário permanente pelos custos dos ativos biológicos vendidos ou consumidos por contrapartida da conta 617. Pelas perdas por redução de justo valor por contrapartida da conta 6849. No sistema de inventário permanente pelo valor das existências iniciais por contrapartida da conta 6124. Conta 28. A conta 28 destina-se a registrar as quebras, sobras e saídas e entradas por ofertas, bem como quaisquer outras variações das contas de inventários não derivadas na compra, vendidas ou consumidas. Não pode ser utilizada para registro de variação em relação a custos padrões. Debita-se pelas sobras em inventários por crédito da conta 7642. Credita-se pelas ofertas de inventário a cliente por débito da conta 6893, pelas quebras em inventários e ativos biológicos por débito da conta 6842. A conta 82 é saldada no final do exercício, conforme indicado no quadro, de 282 para 22, 283 para 6121, 284 para 6122, 285 para 6123, 286 para 212, 287 para 6124. A conta 29. Esta conta tem por objetivo atender ao critério de mensuração de inventários e, em certas circunstâncias, os ativos biológicos, os quais devem ser valorizados pelo menor entre o seu custo de aquisição e o valor realizado líquido. Trata-se de uma conta de natureza credor. Deve ser creditada pelo reconhecimento da redução de inventários e ativos biológicos para seu valor realizável líquido por contrapartida da conta 641,
sendo debitada pela reversão de ajustes para o valor realizado líquido por contrapartida da conta 7411 ou respectiva conta de inventário do ativo biológico. Conta 210. Nesta conta devem ser contabilizados os adiantamentos efetuados por conta de compras de inventários e ou de ativos biológicos cujo preço esteja previamente fixo pela recepção na fatura. Estas verbas devem ser transferidas para a conta 46421. Se o preço não estiver previamente fixo, o adiantamento por conta de compras debitam-se na conta 429 e a conta 210 deve ser assim movimentada. Debita-se pelos adiantamentos efetuados por contrapartida da conta 121. Credita-se pela recepção da fatura por crédito da conta 421. Controle e gestão dos inventários. As entidades deverão possuir um sistema de controle que lhes permita salvaguardar os inventários de roubos, quebras, identificar os inventários de baixa rotação ou obsoletos, calcular perdas na realização de inventários. Um aspecto fundamental na gestão dos inventários é
a sua inventariação, a qual pode revestir várias formas, contagens, rotatividades realizadas permanentemente, contagens gerais efetuadas numa data intercalar, contagens gerais efetuadas na data do balanço, particularmente aplicáveis nas entidades que não possuam inventário permanente. Quando a entidade possui um bom sistema de gestão de inventário, poderá dispensar contagens gerais efetuando em alternativa contagens rotativas ao longo do ano, de forma a cobrir todos os inventários. As diferenças de inventários, falta ou sobras poderão ser reavaliadoras de um mau funcionamento de organização, movimentação de inventários sem documentação ou sem comunicação à contabilidade, trocas de códigos de bens, erros de faturação, erros na imputação dos bens recepcionados, roubados, etc. Daí a grande importância da análise das diferenças antes de se proceder ao seu registro contabilístico. Os inventários devem ser armazenados em locais vedados a outros colaboradores e a terceiros e deverá ser identificado um responsável pela sua guarda. Uma adequada gestão de inventários inclui também a identificação dos inventários da baixa rotação, obsoletos com prazo de validade expirado, etc. Devendo-se adotar de imediato as medidas necessárias em cada situação, promover o escoamento dos inventários na baixa rotação, suspender compras desse tipo de inventários, efetuar o abate dos inventários obsoletos, etc. Os valores dos inventários evidenciados na contabilidade deverão também ser refletidos as perdas estimadas às suas realizações, sendo de aplicar o próprio da prudência na dúvida antecipadamente se gasta. Com investimentos financeiros. Os investimentos financeiros que representam participação de capital são mensurados de acordo com os métodos indicados no quadro apresentado no capítulo 9, conforme a NIF 20, investimentos de subsidiárias associadas e empreendimentos conjuntos da NIF 25, instrumentos financeiros. Os investimentos financeiros debitam-se pelas aquisições efetuadas, incluindo-se as despesas de compra por crédito de conta, depósito à ordem ou da conta fornecimento 4611, pelas subscrições de ações, cotas, obrigações e outros títulos ou por crédito da conta 469, pelos empréstimos de financiamento por crédito da conta 121. Os investimentos financeiros creditam-se pela venda de investimentos financeiros por débito da conta 121 e devedores diversos, pelo recebimento dos empréstimos de financiamento concedidos por débito da conta 121. Conta investimentos em subsidiárias. Segundo o NIF 20, investimentos em subsidiárias associadas e empreendimento conjuntos, uma subsidiária é uma entidade. Aqui se inclui entidades não constituídas em forma de associadas, como por exemplo as parceiras, que é controlada por uma outra entidade
designada por empresa-mãe. De acordo com a NIS 20, controle é poder de gerir as políticas financeiras e operações de uma entidade de forma a obter benefícios das suas atividades. Este controle exclusivo é normalmente determinado pela maioria dos deferidos de voto. No entanto, poderão existir situações em que a maioria dos direitos de voto não garanta o controle. Por exemplo, se existir um acordo parasocial e requer a aprovação de decisões estratégicas por 60% do capital. Investimento em associados. Segundo a NIS 20, uma associada é uma entidade a que se inclui as entidades que não serem constituídas em formas de sociedade, como por exemplo as parceiras, sobre o qual um investidor tinha influência significativa e que não seja nem uma subsidiária, nem um interesse no empreendimento conjunto. Segundo a NCRF 20, a influência significa que é o poder da participação das decisões das políticas financeiras e operacionais da investida ou de uma atividade econômica, mas que não é nem controle conjunto sobre essas políticas. Presume-se a existência de influência significativa quando a participação financeira é de pelo menos 20% e não existe controle nem controle conjunto. No entanto, poderá existir influência significativa em situações em que a participação financeira é inferior a 20%. 313. Segundo a NIS 20, uma entidade conjunta controlada por terceiros para fins de administração. Se espera controlada é um empreendimento conjunto que envolve o estabelecimento de associadas envolve o estabelecimento de uma sociedade, de uma parceria ou de uma entidade em que cada empreendedor tenha um interesse. A entidade opera na mesma forma que outras entidades, exceto que um acordo contratual entre os empreendedores estabelece o controle conjunto sobre a atividade econômica. 314. Nesta conta são incluídos os investimentos em imóveis que não estejam afetos a entidades operacionais da empresa. 315. Esta conta integra as aplicações financeiras de longo prazo detidas até a sua maturidade, por exemplo, obrigações. Esta conta 316. Nesta conta incluem-se os investimentos que não pertencem a nenhuma das categorias anteriores. 32. Nesta conta, a NIS 13, ativos tangíveis são itens tangíveis que sejam detidos para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços, para arrendamento a terceiros ou para fins administrativos e se espera que estejam usados durante mais do que um período. Elementos de reduzo do valor. Os elementos do ativo imobilizado sujeito a depreciamento cujos valores unitários não ultrapassem um determinado valor a ser fixado por cada entidade devem ser capitalizados, mas devem ser integralmente depreciados no próprio ano, exceto quando façam parte
integrante de um conjunto de elementos que devem ser reintegrado ou amortizado como um todo. Cadastro dos bens de investimento. O cadastro dos bens de investimento é uma importante ferramenta de controle dos bens. 3, 2, 1. Respeita aos edifícios fabris, comerciais, administrativos e associados, refeitos, postos médicos, instalações desportivas e culturas para os colaboradores. Refere-se também a outras